Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Sérgio de Informática, para mais uma aula aqui, a qual nós vamos trabalhar, nós vamos conversar sobre diversos assuntos que caem em concurso público, tá? Já foram diversas videoaulas e vamos para mais uma delas. Você está estudando, né? Então, continue estudando, continue anotando cada informação. Se você não entendeu alguma coisa que de repente eu falei muito rápido ou falei de forma que você não tem entendido, não ficou claro, retroceda esse vídeo, dê o pause, faça as anotações que se fizerem necessárias, tá? Porque você vai assistir esse vídeo quantas vezes for preciso até entender a mensagem, tá? Qualquer dúvida aí, você pode estar entrando em contato também na cultive.com, mandando uma mensagem para que a gente possa melhorar essas videoaulas, para que a gente possa tirar a sua dúvida, tá? O que importa é não ficar com a dúvida, tá? Vamos lá então, agora para um assunto que cai em concurso público também. Não são várias questões, não são diversas questões relacionadas ao assunto, mas uma ou outra questão vai cair em relação a esse assunto de hoje, tá? Digitalização de documentos. E aí você vai pensar, você alguma vez já digitalizou algum documento, né? Então você vai pensar, pô, mas o que eu vou ouvir na aula de hoje de digitalização de documento? Você vai pensar, pô, só aquilo ali, digitalizar o documento, converter o documento físico em arquivo de computador? Deve ser só isso. Não. Vocês vão ver que as questões que caem em concurso público trazem pra gente ali até mesmo questões de leis, questões de legislação, tá? Então, não é tão simples assim. E aí, lá para frente dessa aula, nós vamos conversar sobre esse assunto e tentar tirar todas as dúvidas que se fizerem necessárias ali, tá? Então, vamos falar sobre a digitalização de documentos. Bom, a digitalização de documentos é o processo de conversão de documentos físicos em formato digital. Este processo dinamiza extraordinariamente o acesso às informações entre funcionários e colaboradores, com a visualização instantânea das imagens de documentos. Essa conversão se dá através de um equipamento, ou seja, um hardware, e um software digitalizador de imagens, tá? As digitalizações de papéis em múltiplas páginas mais comuns encontram-se nos formatos digitais de extensão .tif, .bmp, .jpg e .pdf. Sendo que tanto as impressoras multifuncionais mais comuns quanto as copiadoras profissionais possuem a função de scanner, tá? Então, parando rapidamente nesse slide, nós temos ali a videoaula que nós já conversamos sobre o Adobe Acrobat Reader, que é o software o qual nós temos a extensão para leitura de arquivos e imagens de extensão .pdf, né? E todas as extensões de arquivos que nós já comentamos também em aula passada. Eu não me recordo exatamente qual foi a videoaula, mas nós já passamos por essa aula de extensões de arquivos, né? Então, vale a pena de repente, se você não lembra as extensões de arquivos que nós já falamos aqui, vale a pena de repente pegar esse vídeo de novo e assisti-lo e anotá-lo, né? Então tem a extensão JPG, o BMP aqui que é o bitmap, extensão de imagem, .tif, .pdf, .exe e assim por diante. Mas mencionei aqui para vocês a extensão no qual nós temos os arquivos em formato digital, tá? Então vamos adiante. Encontramos diversos softwares e aplicativos com a função para escanear. Dentre os diversos exemplos, podemos citar o Adobe Acrobat Reader.
Este software é o mais utilizado no mundo para exibir, imprimir e digitalizar arquivos no formato PDF. Através da utilização da câmera fotográfica de um dispositivo, podemos digitalizar qualquer documento utilizando o Acrobat Reader. Veja na gravura a seguir o processo de digitalização de um documento físico para o formato digital. Então, nesse slide aqui, é interessante também mencionar que nós já falamos sobre o Acrobat Reader da Adobe Systems, né? Nós já falamos naquela videoaula sobre essa digitalização de imagem, tá? É uma ferramenta poderosíssima, na minha opinião, uma das ferramentas ou a melhor ferramenta a qual a Adobe Systems criou no Acrobat Reader, a possibilidade de você digitalizar imagem com este aplicativo, o qual é instalado, por exemplo, no seu smartphone, e com o smartphone você consegue digitalizar a imagem hoje em dia, né? Então aqui eu preparei para vocês, deixa eu dar um pequeno zoom, né? Eu preparei aqui uma imagem, então, no qual nós temos ali como o documento é digitalizado, né? Você tem ali o documento físico, você coloca esse documento físico aqui nessa gravura no scanner, né? Um hardware mais antigo aí que nós utilizávamos para digitalização de imagem. Esse scanner ele vai digitalizar e indexar, ou seja, organizar o seu documento para posteriormente deixá-lo, né, salvá-lo no computador, ou seja, fazer com que o documento físico agora esteja no computador em um formato digital, né? Esse desenho aqui, essa gravura, é exatamente a mesma coisa com que nós falamos agora no slide anterior. Seria a mesma coisa você ter um documento físico e através, por exemplo, do Acrobat Reader instalado em seu smartphone, você simplesmente com o smartphone capturar a imagem, você simplesmente posiciona o smartphone em cima daquele texto, daquele arquivo, daquela imagem que você quer jogar para o computador, que você quer salvar no computador, e aí este aplicativo, o Adobe Reader, através da lente fotográfica do seu smartphone, vai indexar o arquivo no seu smartphone, através daquele aplicativo, fazendo com que aquela imagem, aquele arquivo físico se torne um arquivo digital no smartphone, naquele aplicativo, né? E daí vem aquela aula de Acrobat Reader que você pode enviar por e-mail em apenas um clique para qualquer pessoa que você tenha na lista de contato. Vem aquela aula do Adobe Reader que você pode salvar esse documento na nuvem, né, que é o Document Cloud, para você acessá-lo de qualquer lugar, a qualquer momento, né? E por aí vai. Assista quantas vezes quiser e puder a aula do Adobe Reader, né? Muito bem. Continuando. Vantagens e benefícios da digitalização dos documentos. Bom, primeira vantagem, facilidade de acesso e de distribuição dos documentos. Vantagem, redução de tempo das atividades que requerem uma análise. Redução de custo com recuperação e duplicação. Preservação do arquivo físico e duplicidade do documento, evitando perdas. Então, essas vantagens aqui, sem dúvida nenhuma, nós temos aí que prestar muita atenção, porque é até mesmo questão de concurso público. Vocês vão ver mais para o final da aula que eu preparei algumas questões que caíram em algumas provas de concurso, o qual ele fala justamente sobre a preservação do arquivo físico, sobre a duplicidade do documento, evitando perdas, que aí trata-se de backup, da cópia de segurança, né? Dentre outras questões que nós vamos ver. Então, novamente falando sobre essas vantagens. Facilidade de acesso e de distribuição de documentos, né? Acessá-los em um dispositivo, acessar o documento em um computador, em vez daquele documento físico que está guardado em caixa, que está num arquivo morto, é muito mais fácil, sem dúvida nenhuma.
Redução de tempo das atividades que requerem uma análise, né? É muito mais fácil você encontrar determinadas partes daquele documento num computador, o qual você pode buscar pela informação com alguns cliques do mouse e do teclado, com a utilização desses periféricos, do que você ficar procurando pela informação no arquivo físico, folheando e não encontrando ou demorando a encontrar, né? Redução de custo com recuperação e duplicação. Sem dúvida nenhuma, você tem uma redução de custo, porque não há necessidade de tirar xerox, né, e duplicar ou triplicar aquela xerox e gastar com isso. Você joga no computador, gratuitamente você faz quantos backups, quantas cópias de segurança quiser, e aí você estará economizando. Preservação do arquivo físico, logicamente aí é uma questão que vai cair em concurso público, que nós vamos ver em relação à preservação de arquivo físico, mas sem dúvida nenhuma você tem um cuidado maior com o arquivo físico, o qual também já está digitalizado na máquina, no aplicativo, né? Então você também tem a duplicidade do documento, evitando perdas, o famoso backup, né, terminologia e definição que nós vimos na aula 1 de informática, na videoaula 1, né, que nós falamos muito da palavra backup, a cópia de segurança. Bom, alguns documentos devem passar por um processo de preparação, muita atenção também a partir de agora, o qual também vai cair em questão de concurso público sobre legislação em relação a confidencialidade, em relação à preparação sobre um documento para a digitalização. Alguns documentos devem passar por um processo de preparação para que se tornem aptos à digitalização, tal como higienização, retirada de grampos ou objetos que prejudiquem o acesso do documento ao scanner. Tá? Observações para a digitalização. Bom, devemos observar o quê? O tipo de documento que será digitalizado, A4, A3, um ofício e etc. Gramaturas, estado de conservação e conteúdo do documento, como texto, figuras, fotos e etc. O formato da imagem, se ele vai ser um formato, vai ser preto e branco, se vai ter escalas de cinza, tons de cinza, ou se vai ser um formato colorido. A resolução, também muito importante. Fator determinante da qualidade da imagem. Quanto maior a resolução óptica, melhor. Porém, quanto melhor a qualidade da imagem, maior a resolução do arquivo. Bom, olha só, chegamos aqui então, comentei com vocês algumas coisas de digitalização da imagem, como funciona esse processo e alguns cuidados que nós temos que ter. Eu já trago aqui para você uma questão que cai em concurso público, tá? Não podemos perder muito tempo com muita teoria, com isso e aquilo, porque basicamente a digitalização de um documento físico é você transformar aquela coisa física, aquele documento, aquele papel, aquela foto, transformá-lo, digitalizá-lo para o computador, né? Você pegar o documento físico e jogar para dentro da máquina, né, para que você tenha o backup, a cópia de segurança, para que você tenha acesso futuro, para que você tenha agilidade e economia de custos, né? Agora vamos ao que interessa, as questões que caíram em concursos públicos em relação a esse assunto, digitalização de documentos. Bom, nós temos aí uma prova que caiu em 2014 pela CESP, olha só. A digitalização de documentos, de acordo com a legislação em vigor, permite a eliminação do original. Tá? Então, olha só, vamos ler de novo. A digitalização de documentos, de acordo com a legislação em vigor, permite a eliminação do original, permite com que você exclua o documento original. Será que essa questão está certa ou está errada? Vamos dar uma lidinha na resposta aqui, para que você veja se permite com que o original seja eliminado, seja excluído ou não.
a digitalização de documentos, de acordo com a legislação em vigor, permite a eliminação do original. Veja que aqui eu coloquei ele riscado, porque esta questão está errada. De acordo com a natureza do documento arquivístico original, diversos dispositivos tecnológicos, hardware, e programas de computadores, o software, serão utilizados para converter em dados binários o documento original para diferentes formatos digitais. No entanto, o produto dessa conversão não será igual ao original e não substitui o original, que deve ser preservado. Não substitui o original, que deve ser preservado. Tá? A digitalização, portanto, é dirigida ao acesso, difusão e preservação do acervo documental. Tá? Então, essa questão número 1 que eu passei para vocês, a resposta correta é errada. Você tem que preservar o documento original, mesmo o documento físico estando, né, no seu computador, estando no seu dispositivo, seja onde ele for. Preserve sempre o original. Questão número 2, que caiu em 2013, provas da CESP, olha só. É responsabilidade da contratante de serviços. Então tá vendo que esse negócio, já falamos sobre legislação, agora contratante e contratado. Então o negócio vai além do que simplesmente digitalizar imagem, trabalhar com o dispositivo móvel, com o smartphone, trabalhar ali, escanear com o scanner, né? Vai muito além disso. É responsabilidade da contratante de serviços terceirizados de digitalização apresentar um acervo documental higienizado, planificado, reparado e acondicionado. Vamos de novo, vamos ler. É responsabilidade da contratante de serviços terceirizados de digitalização, tá? Então, é de responsabilidade da empresa que está contratando um serviço, uma empresa prestadora de serviços que vai digitalizar documentos dessa empresa, apresentar um acervo documental higienizado, planificado, reparado e acondicionado. Bom, aí uma questão lógica, né? Mas que pode gerar com certeza dúvida. Aqui eu com certeza absoluta vou dizer que está certo. Por quê? Não só a empresa contratante, né, mas para tudo na vida, quando nós vamos contratar uma empresa prestadora de serviço, ou quando vamos pedir um favor, alguma coisa a alguém, nós temos que fornecer o material de forma com que essa pessoa consiga utilizá-lo, ou seja, o que for, consiga utilizá-lo da melhor maneira possível, né? Eu não vou vender a um cliente um equipamento estragado. Eu tenho que vender um equipamento em boas condições, né? E assim como tudo na nossa vida. Então, vamos à resposta dessa opção. Na eventualidade de utilização de terceirização de serviços de captura digital, armazenamento e acesso aos representantes digitais por meio de serviços contratados ou parcerias sem ônus, são arroladas abaixo as responsabilidades mínimas das partes. Responsabilidade mínima da contratante. Apresentar previamente o acervo identificado. Apresentar o acervo documental higienizado, planificado, reparado e acondicionado. Pronto, já temos a resposta. Essa questão está certa. É obrigação da contratante apresentar um documento higienizado, planificado, reparado e acondicionado. Tá? Dentre as outras opções, né? Como estabelecer previamente os formatos digitais a serem gerados e entregues, como avaliar a qualidade da organização a ser contratada e dos serviços e produtos que oferece por meio de atestados de capacidade, qualidade e de comprovação de serviços prestados anteriormente, em atividade congênere e outros tipos de avaliações técnicas. É responsabilidade da contratante supervisionar o serviço contratado durante o período de execução.
Também é responsabilidade da contratante evitar a movimentação do acervo original para o local de captura digital sempre que possível. Tá? Então, não é uma obrigatoriedade, mas sim uma responsabilidade. Evitar a movimentação do acervo original para o local de captura digital sempre que possível. Avaliar o serviço e produtos contratados no momento da entrega. Tá? Então, essa questão número 2 está certa. Beleza? Continuando. Mais uma questão número 3, olha só, né, o que você vai encontrar pela frente num concurso público se cair esse assunto, e vai cair esse assunto de digitalização de documentos. CESP 2013 novamente, um dos formatos de imagem utilizado pela indústria de gestão eletrônica de documentos é o TIFF, tá? TIFF, Tag Image File Format, tá? Que permite definir informação própria para aplicação específica em seu conteúdo. Muito bem. Vamos ler de novo essa questão. Um dos formatos de imagem utilizado pela indústria de gestão eletrônica de documentos é o formato TIFF, que permite definir informação própria para aplicação específica em seu conteúdo. Tá? Então, nós vimos na aula do Adobe Acrobat Reader que sim, o TIFF é uma extensão de arquivo digital, tá? Dentre outras que nós vimos através dessa aula, como o Bitmap, que é o BMP, como o JPG e assim por diante, até o próprio PDF. Então essa questão está certa. Vamos ler aqui uma resposta. Os formatos nativamente digitais mais comuns usados para grande produção de documentos são TIFF, JPG, PDF e Bitmap. Olha só, justamente as 4 opções, as 4 extensões que nós comentamos na aula do Adobe Acrobat Reader. Tá? Maravilha! Então essa questão também está certa. Mais uma questão número 4 que eu preparei para você. No processo de digitalização, não é obrigatória a manutenção da confidencialidade do documento digital. No processo de digitalização, não é obrigatório a manutenção da confidencialidade do documento digital. Vamos ler então a resposta que eu preparei, porque como é que você vai saber se é obrigatório ou não é obrigatório no processo de digitalização a manutenção da confidencialidade? É obrigatório manter confidencial esse documento digital? Vamos à resposta. No processo de digitalização não é obrigatória a manutenção de confidencialidade do documento digital. Correta. Lei número 12.682, de 9 de julho de 2012. Artigo 3. O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego do certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, o ICP. E, deixa eu dar um zoom aqui. Quando nós temos na lei se necessário, o se necessário equivale-se ao quê? A não obrigatoriedade. Então, se necessário, eu devo fazer isso. Se necessário, ou seja, se não é obrigatório, tá? Então, olha só novamente a resposta. O processo, o artigo 3, Lei 12.682, de 9 de julho de 2012. O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, se necessário, com o emprego do certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Então, essa opção
também está certa. Não é obrigatória a manutenção de confidencialidade do documento digital. Beleza? Mais uma curiosidade, então, que caiu em questão de concurso público. Questão número 5. Caiu no ano de 2012 pela FCC. De acordo com o Conselho Nacional de Arquivos, mais uma resolução, hein? Resolução número 31 de 28 de abril de 2010. A digitalização obedece a padrões de coloração, formato e resolução mínima. Então ele está comentando já nessa questão aqui, aquilo que nós falamos ali sobre resolução de arquivos, né? No caso de digitalização de microfilmes e microfichas, tais padrões são respectivamente. Então ele traz ali algumas opções. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Olha só. De acordo com o Conselho Nacional de Arquivos, a digitalização obedece a padrões de coloração, formato e resolução mínima. Então essa questão está trazendo ali para a gente qual é o padrão de coloração, ou seja, da cor, do formato e a resolução mínima que o documento digitalizado deve ter. Opção A, escala de cinza, no formato GIF e resolução mínima de 300 dpi. Opção B, preto e branco, na extensão no formato de arquivo WMF e resolução mínima de 600 dpi. C, escala de cores, com extensão BMP, né, o bitmap, e 3000 dpi. D, escala de cinza no formato TIFF, né, TIFF e 300, a resolução 300 dpi. E E, preto e branco na resolução no formato JPG com resolução 600 dpi. Vamos à resposta para que você entenda e consiga dar a resposta final de forma correta dessa questão. Microfilmes e microfichas devem ter tons de cinza, TIFF sem compressão, resolução mínima de 300 dpi, tá? No modo tons de cinza. Então, microfilmes é uma questão que ele fala de tom, formato e resolução de microfilmes e microfichas, né? Então você deve estar atento aí para algumas questões, como essa, no qual nesse caso, uma questão que eu escolhi para você, para a gente comentar, sobre questão aí de configuração para digitalização de microfilmes e microfichas, que ela deve ter tons de cinza no formato TIFF e resolução mínima de 300 dpi. Portanto, a resposta correta para esta questão é a alternativa D. Tá? As demais, então, não fala ali de microfichas e microfilmes. Beleza? Vamos a mais uma questão, número 6, que eu preparei para você aqui. Caiu em 2016 na banca CESP, tá? Uma banca da CESP aí para a nossa provinha de 2016. Quando da digitalização de documentos, alternativa A. Então, sobre digitalização de documentos, alternativa A. Deve-se escolher preferencialmente o formato BMP, caso se deseje uma imagem de qualidade. Entretanto, o tamanho do arquivo digitalizado nesse formato poderá ser grande. B. Deve-se priorizar o salvamento dos arquivos em formato JPG, caso se deseje alta resolução e imagem com muitas cores e detalhes. C. Os arquivos digitalizados devem ser salvos no disco rígido da máquina, visto que, em geral, adquirem tamanhos superiores a 10 MB, ou seja, 10 megabytes, o que inviabiliza seu armazenamento em diretórios de rede ou na internet. D. Não se devem utilizar scanners, uma vez que o arquivo resultante possui alto DPI.
Cada página de um documento deve ser salva com um arquivo separado, a fim de se garantir maior qualidade na digitalização. Bom, aqui uma questão que você analisando item a item, alternativa por alternativa, dá para trabalhar com eliminatórias. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na resposta final para que a gente possa depois estar comentando e eliminando as outras questões. Olha lá, o formato BMP ou bitmap, que nós já conversamos na aula de extensões de arquivos, nós comentamos algo por cima na aula de Adobe Reader. O formato BMP ou bitmap é o precursor. Ele armazena fotos e gráficos em pequenos quadrados que chamamos de pixels. Quanto maior o número de pixels em uma só fotografia, maior a qualidade da imagem. Isso resulta em arquivos de tamanhos grandes demais para compartilhar na internet. E por esta razão surgem os formatos de compressão, capazes de diminuir o tamanho dos arquivos e facilitar o envio e recebimento de dados. Então a resposta aqui, ele está falando que é o bitmap, o BMP precursor de armazenamento de fotos, no caso da digitalização de imagens, de documentos. Tá? Então a resposta, como ele fala sobre o bitmap, seria ou é a alternativa A. Devemos escolher preferencialmente o formato BMP, BPM, né, de bitmap. Não, BPM aqui não, aqui está errado. Tá? É o formato BMP. Olha só uma questãozinha aqui. Uma questão que eu observei agora, no caso, essa questão número 6 é passível de anulação, tá? E olha só que pegadinha que eu observei agora aqui preparando o material para você. Deve-se escolher preferencialmente, essa seria a resposta correta, deve-se escolher preferencialmente o formato BPN. E olha só que interessante, prestando atenção, né, eu já havia preparado aqui esse documento para você, mas isso aqui é passível de anulação, porque olha só, aqui ele está trazendo a opção BPM. Mas esta opção não existe, teria que ser como está na resposta aqui, ó. Não é BPM, bitmap é BMP, questão passível de anulação, tá? Então, se aqui tivesse na alternativa A, deve-se escolher preferencialmente o formato BMP, de bitmap, caso se deseje uma imagem de qualidade. Entretanto, o tamanho do arquivo digitalizado nesse formato poderá ser grande. A resposta estaria certa, seria essa questão a correta, a alternativa A. Tá? As demais eu não precisaria nem ler, porque a alternativa A já está certa. Mas essa é uma questão passível de ser anulada, porque BPM não existe. Tá? Então, olha aí, ó, preparando o material para você, aluno, para você, aluna, já chegamos a uma conclusão aqui. Tá vendo como é importante prestar atenção na questão? Né? Se nós devemos dar prioridade, salvar os arquivos em bitmap, em BMP, deve-se priorizar o salvamento dos arquivos em formato JPG, caso se deseje alta resolução? Não, já para aí. Já para por aí, porque alta resolução nós temos então, conforme a aula que nós vimos em extensões de arquivos, né, uma videoaula lá para trás, nós já temos aqui a resposta que bitmap, BMP, trata-se de alta resolução. Então a B eu já posso até parar de ler porque ela está errada. Os arquivos digitalizados devem ser salvos no disco rígido da máquina, visto que em geral adquirem tamanhos superiores a 10 MB. Mas tudo bem, isso não significa que a gente não possa armazenar esse arquivo de 10, 15, 20 MB em qualquer outro dispositivo. E ele diz aqui, os arquivos digitalizados devem ser salvos no disco rígido da máquina. Eu posso digitalizar e salvar onde eu quiser, né? Então, questão também passível ali, a alternativa C, nós já conseguimos anular facilmente por interpretação, né? A D, não se devem utilizar scanners. Pronto, já para por aqui. Uma vez que o arquivo resultante possui alto DPI, eu posso utilizar o scanner justamente porque é o hardware que nós estamos comentando, né,
mais antigo, mas o scanner foi o precursor ali para nós digitalizarmos imagens, né? Então nós não devemos utilizar o scanner para digitalizar. Então já para também, essa alternativa D não tem lógica. Alternativa E, cada página de um documento deve ser salva como um arquivo separado, a fim de se garantir maior qualidade na digitalização. Tá, você tem um documento com 100 páginas, você vai criar 100 arquivos? Se você digitalizar essas 100 páginas, mantendo um único arquivo com as 100 páginas digitalizadas, vai ter um arquivo logicamente maior do que se for um por um, mas você não vai perder em qualidade de maneira nenhuma, na qualidade da imagem. Tá? Então essa questão aqui, essa alternativa E, também absolutamente errada. Só sobra pra gente a alternativa A. Só que neste caso, olha só, preparando o material para você, esta questão teria que ser anulada, tá? Porque BPM não é a extensão, teria que ser bitmap, BMP, tá? Então, olha aí que bacana, né? Preparando o material para você estudar, para a gente debater esse assunto aqui, achamos um erro, tá? Questão número 7. As impressoras multifuncionais, uma questão facinho agora que eu preparei para você. As impressoras multifuncionais 3 em 1 a laser desempenham, além da impressão propriamente dita, as seguintes funções. Bom, para quem não sabe ou para quem não lembra, você tem ali o que seria a impressora multifuncional 3 em 1. Você deve se recordar daquele aparelho de som antigo, né? O aparelho 3 em 1. O que era o 3 em 1? Eram 3 formatos, 3 formas de você utilizar o aparelho em um único aparelho. No caso, o aparelho de som, que nós tínhamos o 3 em 1, nós podíamos escutar lá o disco de vinil, a fita cassete e um CD. Por exemplo, eram as 3 opções que nós poderíamos utilizar na época no famoso som 3 em 1. Seria a mesma coisa aqui para uma impressora multifuncional. A impressora multifuncional, neste caso, desta pergunta, desta questão, ela tem 3 possibilidades de utilização em um único equipamento. Então ela já traz aqui, a resposta desse 3 em 1 já está aqui, ó, né? A impressora 3 em 1. Além da impressão propriamente dita, então a impressora já é um dos 3. Impressão, o que mais que a multifuncional faz? Impressão e mais 2 coisas. Essas 2 coisas é o que a gente vai procurar nas alternativas abaixo. A. Digitalização e copiadora. Eu posso digitar com a multifuncional? Posso digitalizar com a multifuncional atual? Eu posso copiar, né? Criar cópias com a multifuncional atual? Beleza, a alternativa A, ela já está certa, mas vamos ver as demais. Copiadora e roteamento. Copiar, nós podemos copiar com a impressora atual, a multifuncional atual. Mas roteamento, nós estamos aí falando de roteador, né? Uma aula de redes, rotear sinal. Então aí não tem nada a ver com a impressora. Alternativa C, roteamento e fax. Vocês vão ver na resposta, permita-me já ir para a resposta final, que ele já traz aqui, ó, a multifuncional imprime e realiza as funções de scanner e de máquina copiadora. Em alguns modelos mais completos, nós temos as funções de telefone e fax. Beleza, o fax faz parte, olha, na alternativa C ele está mencionando que a copiadora, essa multifuncional 3 em 1, poderia ser fax. Poderia, ela tem essa opção atualmente, mas o roteador, o roteamento, não. D, fax e plotagem. Fax nós temos, mas plotagem nós temos outros equipamentos, nós temos um equipamento específico para plotar, né? Quem nunca plotou um adesivo numa geladeira, plotou um adesivo num carro e assim por diante. Então a impressora multifuncional ela não tem a função de plotar, e sim de imprimir determinado adesivo para daí sim fazermos uma plotagem. Alternativa E, ó, já veio plotagem de novo aqui. A digitalização é verdade, é real, mas a plotagem não, né? Então a única opção que nos sobra é a alternativa A. Tá?
Então, a multifuncional, além de scanner, copiadora, ela imprime também, logicamente, imprime, cópia e scanner. E, atualmente, telefone e fax. E encontramos aí de monte, né? Funções super comuns na impressora, tá? Bom, espero aí que vocês tenham entendido essa aula de digitalização de imagens. Vocês viram que não trata-se apenas de digitalizar uma imagem, ou seja, levar o documento físico ao computador, armazenar um documento físico no computador. Vocês viram que nós temos muito mais coisas por trás disso, né? Que envolve legislação, que envolve lei, que envolve regras, tá? Então, se você não entendeu alguma coisa que nós mencionamos aí nessa videoaula, assista ao vídeo novamente, tá? Quantas vezes for necessário para que você entenda essas questões. E logicamente, nós temos aí diversas questões que caíram em outras provas, mas eu optei em escolher algumas que me chamaram ali mais atenção. E eu achei bacana nessas últimas questões ali que nós encontramos uma questão que seria passível e é passível de anulação, tá? Porque ali você viu que tem a extensão BPM e a resposta teria que ser BMP, extensão bitmap, tá? Então presta atenção nisso, que é bacana, que vocês vão descobrir muito mais coisas ali com os seus estudos e prestando atenção sempre na questão, tá? Ótimos estudos e até a próxima aula!